See the money won't stay for you. Give another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and this is the one that's supposed to make it money. Alright. Greenback Boogie. O direito, a ciência jurídica, ela é uma construção social muito interessante. Voltando um pouco à origem, a gente tem lá, nas cadeiras do estudo de direito, a gente inclusive vê isso, que é um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Ele fala do estado de natureza. O que seria o estado de natureza? É anterior à organização social. Os seres humanos, então, não tinham um regramento que os dissesse as condutas desejadas pela sociedade. Então, o que prevalecia nesse cenário é a força. Aquele que era mais forte, assim como acontece na natureza, acontecia com os seres humanos, prevalecia sobre os demais. Em determinado momento, por conta do agrupamento social, se chegou ao que outro filósofo francês dizia que é o contrato social, Rousseau. O filósofo francês dizia que é o contrato social. O que é o contrato social? Nada mais é que é um contrato tácito, ou seja, um contrato não escrito, que existe na sociedade de regras de convivência, que é o que a gente tem hoje. Nós vivemos sob um contrato social. Nós temos diversas regras. E essas regras, elas precisam, para ser obedecidas, serem manejadas por alguém, por uma estrutura. Essa estrutura se chama direito. E um dos operadores dessa estrutura, dos mais relevantes, eu diria, operadores dessa estrutura, é o advogado. Eu acho que eu não faria outra ciência que não fosse uma ciência social. Eu poderia ter feito qualquer ciência social e eu acho que eu estaria dentro do meu escopo, dentro do que eu gosto, dentro do que eu me imagino fazendo. Eu prestei vestibular e passei para relações públicas e também para direito. Sendo muito sincero, me aconselhando com os amigos e com a família, o direito tem mais futuro. O que se entendia por futuro naquele momento, né? Inclusive do ponto de vista financeiro. Muito embora eu acho que eu teria sido um razoável relações públicas. Mas então me tornei advogado principalmente pelo gosto pela leitura, né? Pelo gosto das relações sociais. E hoje eu vejo que o direito é uma relação social muito complexa, também porque o advogado, quando atende, ele não tem só uma causa técnica, não é só um conhecimento técnico para saber e para desenvolver isso dentro do judiciário. Isso até não é tão difícil assim, mas tem também uma questão psicológica, muitas vezes. A pessoa quer conversar, quer repartir contigo o teu problema. E o principal cuidado que tu tem que ter é não tomar tanto para si esse problema a ponto de interferir no teu trabalho, né? Mas é muito bom atuar e o que me tornou advogado foi também a admiração a diversas figuras públicas que são advogados, né? E desempenharam e desempenham muito bem as suas funções. Em sentido amplo, que eu chamo esse sentido amplo do direito, no sentido de ser um lidador da sociedade, né? A gente tem muito isso o matemático, a ciência exata, ela é enclausurada. A gente lembra o matemático como aquela figura sisuda, enclausurada. Ao passo que o comunicador social, aquele que lida com a ciência social, ele está se comunicando e exercendo a sua profissão junto ao povo, junto à população, né? Junto com gente. No dia a dia isso me faz muito feliz. Eu acho que fiz a escolha certa. Tem uma imagem muito interessante da advocacia, que é o filme O Alto da Compadecida. O Chicó, um dos personagens, ele quer casar com uma moça que é de uma classe social diferente da dele, o que inclui aí uma dificuldade para ele. E o futuro sogro dele aceita o casamento, né, à medida do pagamento de um dote. E esse dote, se não pago, Chicó teria como punição dar ao sogro tiras do couro dele. Isso é uma adaptação de Shakespeare. Shakespeare, no Mercador de Veneza, Antônio era o personagem no Mercador de Veneza. O Antônio contrai um empréstimo junto a um agiota e o agiota diz que se ele não pagar, a punição vai ser ele pagar então com 1 libra da sua própria carne. Antônio não paga, vai a julgamento e no julgamento o agiota exige a carne do Antônio. O que acontece? Uma mulher fantasiada de homem, porque uma mulher então não podia frequentar um tribunal naquela época, ela faz a defesa dizendo que tudo bem, é direito dele pelo contrato ter 1 libra de carne do Antônio, porém o contrato nada fala em sangue.
Ele teria que tirar aquela libra de carne, porém sem tirar uma gota de sangue. Do contrário, ele estaria descumprindo o contrato. E assim, ela consegue livrar Antônio da punição. Da mesma forma, acontece no Auto da Compadecida. Então, o advogado ele tem que ter esse nível de criatividade para conseguir defender causas justas. Então, ali, para mim, está plasmado, está colocado a criatividade, a importância, a relevância nessa imagem, nessa peça teatral, nessa coisa fantástica que é a literatura, nos traz aí uma síntese do que é a atuação do advogado. Necessária, criativa e em prol da justiça.